Gente, estamos de volta. Você viu que trabalho bacana, né, da Liga da Oncologia Multidisciplinar, que recebe o nome do meu amigo Dr. Falcão, a quem eu dou mais um beijo aqui, essa pessoa tão querida do nosso município, com um trabalho tão relevante, tão importante. As meninas, né, mostraram aqui o quanto é importante a sua participação e pode procurar elas lá nas redes sociais, né, procura a Liga de Oncologia Multidisciplinar, Dr. Falcão, que com certeza você vai poder achar um jeito de ajudar também a esse trabalho tão bacana, né? Olha só, você já passou lá no nosso facebook.com/Diário de Teresópolis? Não? Tá perdendo tempo, hein? Tem lá os nossos destaques do dia, os nossos bastidores aqui da programação. Ó, vou passar aqui, vou até dar uma atualizada aqui, Rica. Vamos atualizar aqui para a galera ter tudo, né, do que está acontecendo na nossa fanpage. Lembrando que você, participando lá com a gente, curtindo, você tem acesso a tudo isso lá na sua timeline. Tem o nosso projeto aí da fotografia, todos os dias uma fotografia especial do Marcelo Medeiros, mostrando as belezas da cidade, né, por um olhar diferenciado. Daqui a pouco eu vou ler os comentários também, tem um monte de comentário, né, tem um monte de comentário aqui. Olha só, a Dina está perguntando o seguinte: que show, nunca soube que havia um navio por lá, falando, né, dando referência ao Caxangá, que a gente explicou aqui, que parece realmente um navio. Tem aí a participação da Isabel, que está aqui comigo ontem, no programa da Nina. Isabel voltou hoje, porque eu insisti aqui para ela explicar esse negócio dessa fita que está todo mundo falando, o que é. Participação com a Nina também, lá da estrutura de hipismo, né, a Paula Lindenberg. E, enfim, gente, tem todas as participações. Tem a participação do meu amigo Guilherme, afinal de contas. Guilherme, esqueci de mandar aqui para você um alô, amigo. Parabéns, né, porque logo depois que o Guilherme participou aqui da entrevista, gente, falando do projeto Mestre ArcelorMittal, logo depois que ele participou, encerraram as inscrições. Você vê o sucesso aí realmente do projeto da Dafel junto com a ArcelorMittal, nesse projeto bacana que vai acontecer lá no Pedrão nesse fim de semana. Já esgotaram aí as vagas. Parabéns, Guilherme, pelo sucesso do trabalho e parabéns, né, pela iniciativa aí em parceria com essa que é a maior empresa de aço do planeta, e a Dafel está juntinho com a ArcelorMittal, tá bom? Mas o nosso assunto agora é o seguinte, gente. Você está vendo, com certeza, na Olimpíada, esse bando de atleta com um monte de fita esparramada pelo corpo. Tem narrador falando que é isso, tem falando que é aquilo, tem gente falando que é igual joelheira, que é igual cotoveleira, que é para proteção. O que é essa fita que os nossos atletas estão utilizando durante a Olimpíada, né? É um dos assuntos que mais tem chamado a atenção aí. Tem até fita personalizada, escrito USA. Vamos falar sobre isso? Vamos, né? Então eu vou lá conversar com a minha amiga Isabel Pérez, que já está aqui no estúdio. Ela já dormiu aqui não, gente. Ela estava, né, aqui ontem com a Nina, mas ela já voltou agora a pedidos aqui para a gente explicar. Isabel, primeiro, há uma grande desinformação realmente sobre essa fita, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar de tudo também, né? Isso, com certeza. As pessoas têm muita dúvida. O que é isso? Para que funciona? Realmente é eficaz? Como é que funciona? Para que eles usam? E qual é o objetivo disso? É para estabilizar? É para aliviar a dor? Então fica sempre muito confuso, né? Então a ideia é exatamente a gente conversar sobre isso, né? O que é? Agora, Isabel, você que é, né, da área da fisioterapia, o atleta de alto desempenho, ele tem um companheiro constante com ele, que é a dor, né? Com certeza. Não tem jeito. O atleta de alto desempenho, ele leva o corpo dele ao limite sempre, às vezes até além do limite, né? E aí não tem jeito. A dor é uma fiel companheira desses atletas. Isso aí. Esse tipo de tratamento, né? Esse tipo de intervenção, não sei se é tratamento, não sei se, né, se o termo é esse mesmo, mas esse tipo de intervenção tem também o objetivo de você minimizar essa dor do atleta de alto desempenho? Com certeza, com certeza. Então, hoje a gente trouxe aqui 2 tipos de bandagem, tá? O tape, ele entra na bandagem elástica, ou seja, ele faz esse movimento. A fita, ela tem essa elasticidade, tá? Olha, legal. E o esparadrapo entraria nessa bandagem inelástica. Ou seja, ela serve para estabilizar. Para impedir o movimento. Exatamente. Né? Então você tem 2 movimentos diferentes aí nesse tipo de tratamento. 2 objetivos diferentes. Um para você tirar o movimento, né, na musculatura, e o outro para você facilitar esse movimento. Exatamente. Então aqui, né, tem um esparadrapo, tá? Que seria exatamente isso. Então você é o esparadrapo normal. Normal. Compra ali na farmácia rapidinho. Ó,
Ele é não, rígido, ele é não rígido, tem movimento. exatamente. É o taping rígido, né? A bandagem rígida. E o taping mesmo, tá? Que seria a bandagem elástica. Então, eu tirando aqui um pedacinho, a gente consegue observar essa elasticidade do taping, tá? Olha, ele é então, mesmo, olha aqui, ele é móvel, gente. Olha, ele né? parece uma Então, borrachazinha, legal. Você consegue puxar e fazer a ação ali, a tensão que você quer naquela musculatura, naquele objetivo que você quer alcançar. Olha que né? bacana, né? E esse é pretinho, mas tem um Exato. monte de cor, né? Isso. E o que você achou, né, Isabel? Você que trabalha, né, com essa ação também, como é que você vê assim, um atleta com uma fita escrito USA, a outra de cor da pele para ginástica, né? Todas as cores imagináveis e possíveis. Exatamente. Isso é uma tendência de mercado mesmo? Você já tinha visto isso? Isso é uma tendência do mercado, né? Porque o taping, a cor não influencia no tratamento do taping, tá? Então você vai ver taping rosa, cor de pele, como você mesmo falou, o preto. O preto a gente percebe que ele fixa mais, porque o preto ele puxa mais calor, né? Então ele vai fixar mais na pele. Mas fora isso, tem vários, né? As atletas do vôlei de praia mesmo estavam lá fazendo aquela propaganda, né? E é isso aí, o mercado, né, tá disponível né? Isso aí. E assim, os corpos em exibição na competição olímpica, eles estão lá para isso mesmo, para fazer exibição, fazer propaganda do país, fazer um monte de coisa. Você trouxe material para a gente ver também, né? Trouxe material. Vamos pedir para o Ricardo colocar e a gente vai conversando sobre esses slides aí que a Exato. Então esse aí seria um exemplo de bandagem inelástica, rígida, né? Rígida, exatamente. Isso aí o jogador de vôlei é obrigado a ter isso aí, senão ele se arrebenta mesmo. Não tem Com certeza, né? para estabilizar aqueles saltos, né? Eu, como ex-atleta de vôlei, sei que o tornozelo sofre. Com certeza, com certeza. Então, as entorses, né? Isso, exatamente. Esses processos. E aí tem que ser rígido, né? Não adianta botar a fita. Como é que é o nome dessa fita mesmo? É kinésio, né? Kinesiotape. A kinesiotape, gente, ela é maleável, diferente desse que você está vendo aí. Exatamente. Então, tem tratamentos diferentes, tem ações diferentes. Exato. Os ginastas usavam muito isso também, né? Para estabilizar. Sempre que a gente pensa em estabilizar. Saltos, né? Que é para evitar. Isso. E essa estabilização, que tipo de ação, por exemplo, que ela impede? É a entorse, basicamente? Olha, ela vai impedir o movimento daquela articulação. Então, quando a gente pensa em taping rígido, né, em bandagem rígida, a gente está pensando em parar aquele movimento naquela articulação. Então, seria talvez para poupar um atleta antes da competição. Né? Então, a gente pensa em travar aquele movimento ali. Eu vi, inclusive, uma foto que o pessoal colocou no Facebook, eu ia separar, eu acabei esquecendo. Mostra o Usain Bolt parado, né, daquele jeitinho dele, e mostra um atleta, acho que da França, se eu não me engano, ou um outro país assim também, do lado, esse até cheio de fita, cheio de kinesiotape no corpo. Aí o cara falou assim, o Usain Bolt não está usando nada. Com certeza. E o cara está usando um monte de fita. Gente, não tem nada a ver. Às vezes até influencia na performance, mas como a Isabel está falando, é uma coisa mais, né, de evitar, né, a questão da dor. Exatamente. Os caras sentem muita dor, né, essas articulações. Vamos seguir aí, Rica, vamos colocar o próximo para a gente explicar. Então. Isso aí já é mais uma indicação de aplicação. Exatamente, né? Exatamente. Isso aí seria o taping para deltoide, né? Para o músculo deltoide, que é o músculo do ombro. Né? E aí está explicando um pouquinho para a gente como que seria a ação. Só que o que acontece, Anderson? Essa ação aí, essa questão de origem muscular, inserção muscular, isso aí está caindo um pouquinho por terra. Os últimos artigos científicos têm mostrado que o tape ele não influencia diretamente na musculatura. Tá? Porque o que acontece? Vamos pensar aqui. A gente aplica o tape diretamente na pele. Né? Com aquela, né, o elástico, então você faz o movimento. Só que essa ação ela tem um estímulo sensorial tegumentar, de pele. Né? Então, aquele rebote, efeito rebote do tape, tem sido comprovado que ele não tem ação muscular. Tá? O músculo está um pouco mais abaixo. Exatamente. Né? Está naquela parte superficial. Exatamente. Né? Antigamente até pensava o taping para a coluna, por exemplo. Na coluna a gente tem a musculatura multífida, né? Você é educador físico, você lembra disso. Né? Porque é uma musculatura estabilizadora local. Então ela está lá dentro da coluna, ela está lá do lado da vértebra mesmo, lá das vértebras da coluna. E existia um taping para ativação de multífido. Né? Então, como é que ele vai chegar lá? Eu tenho tanta coisa
né? Como é que ele vai chegar lá, né? Antes do montífido, então eu tenho o montífido lá perto do meu osso, né? Vamos pensar assim, o osso, a coluna. Uma camada mais interna. Mais interna. Então eu tenho várias musculaturas mais superficiais. E ainda depois eu ainda tenho a fáscia, ainda tenho o sistema tegumentar. Então eu aplicava para, né? Foi ensinado, o montífido, você faz assim que você consegue atingir o montífido. Depois foi começando a se estudar melhor e, poxa, peraí, como é que eu vou conseguir atingir uma musculatura tão profunda? Então foi começando a cair por terra. E agora, ultimamente, eu até tenho visto menos o uso do taping nas Olimpíadas do que estava quando foi o boom, né? Porque quando começa, olha, isso aqui é sensacional, é ótimo, vamos utilizar porque tem resultado e tal. O que acontece? Os artigos têm provado que esse resultado ele não está sendo tão eficiente como se falava nas últimas Olimpíadas, tá? Você pode até ver, igual atletas do vôlei mesmo, que a gente trouxe até a fotinha aí, e você mesmo comentou dos Estados Unidos. As atletas dos Estados Unidos estão lá, todas se exibindo lá bonitonas, né? Com tape no ombro, aquele taping ali para lombar, né? Que seria ali para a coluna, finalzinho da coluna. E a atleta brasileira ali tristinha, né? Porque perdeu aí nessa competição. E sem taping, né? Por que ela está sem taping? Será que é porque ela não quis usar? Será que, poxa, a gente pode pensar até porque é exatamente a questão do Bolt que você explicou, né? Não seria uma coisa tão necessária, essencial, né? Então a gente pode pensar no taping sempre para uma questão de dor, uma questão de pele, de rebote, de fáscia, né? Porque a fáscia ela é muito ignorada. A gente esquece da fáscia, sempre pensa em músculo. A gente está preocupado com o osso, né? Sistema esquelético e músculo. Mas e o que tem antes disso, né? Aqui, ó, que a gente está tocando, está repuxando. Porque a pele, ela é maleável, né? Então, quando eu aplico essa elasticidade aqui na minha pele, eu estou permitindo que essa pele, que essa fáscia, ela se movimente. E isso também é importante. Então, para mim, a prática clínica, eu vejo o resultado do taping nessa questão de pele, sistema tegumentar. E tá? Deve ter também, né, essa questão da percepção do alívio, né? Exatamente. Que eu acho que é o mais evidente aí na questão da aplicação do tape. Exatamente. O atleta ele tem aquela percepção de segurança. Exato. Assim como, por exemplo, a tornozeleira, né, no vôlei. A tornozeleira no vôlei hoje, poucos atletas no vôlei no mundo dispensam o uso da tornozeleira. A tornozeleira ela vai impedir a entorse? É claro que não. Se for uma entorse violenta, né, dependendo do impacto, vai tornozeleira, vai tudo junto e não tem jeito, vai ter estrago ali, com possível até ruptura de ligamento. Então, não é um empecilho para a entorse, mas ela te dá uma sensação de segurança diferente, né? Com certeza. Eu acho que é isso que a tape tem de diferente, né? Exatamente. A gente viu ali a atleta americana, né, que está com até um formato diferente, né? Parece uma florzinha ali. Eu acredito que quem aplicou estava realmente aplicando essa questão da inserção do músculo, da origem dele, né? E aí foi lá e aplicou, assim como está também lá na deltoide, né? Isso, do a ombro. questão do USA ali, que ficou muito evidente. Exatamente. Né? Então é exatamente isso, Anderson. A gente aplica o taping com essa questão pensando mais em pele, pensando mais em fáscia, que seria um sistema mais superficial, né? Que também tem a sua importância. Claro. Daí evidente. a gente vê a eficácia, a importância do taping, né? Porque você vê que ele tem a eficácia por causa disso, porque ele estabiliza aquela pele, porque foi o que a gente já explicou, a face ela é muito ignorada. A gente tem que pensar que a face ela está superficial com o músculo. Então ela tem uma ação sim importante, porque a face, os últimos estudos que a gente vem vendo, está se comprovando a eficácia da fáscia no movimento. Então a face ela se movimenta junto com o músculo, né? Então antes pensava assim, ela está ali recobrindo o músculo ali, fazendo uma ajudinha, mas nada. Não, o músculo é o principal. A face está ali só para dar um auxílio. Não. Hoje em dia tem se visto que a face está se movimentando junto com o músculo. E isso no esporte de alto desempenho, né, Isabel? Ganha. É fundamental. Qualquer coisa faz diferença no esporte de alto desempenho. Exatamente. Então, é claro que essa preocupação. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a Isabel vai fazer uma demonstração aqui, né, da aplicação. Vai fazer em mim mesmo, eu que vou ser o modelo dela aqui, da aplicação. É até bom que eu tenho certas dores, então a gente já vai tratar um pouco... Já vai, ficar... A gente vai tratar um pouco das dores do tempo, né? Isso tá aí. Bom? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta. Legal. E aí? Tô de bola. Ficou bom? Pô, de bola. Consegui.